Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um encontro com o professor Heron. Vamos ter que se acostumar com isso aqui, porque o meu cabo aqui, a minha base de sustentação ali quebrou, então vai ficar aqui esse fio. Mas não é o caso, vamos lá? Bem, essa aula de hoje eu vou reprisar um pouquinho do que nós falamos na aula passada, porque durante a semana alguns colegas me perguntaram, né? Tiveram algumas dúvidas em relação àquilo que a gente estava trabalhando na semana passada, especialmente quando a gente estava falando sobre o cálculo da carga elétrica de um íon, né? Então eu quero que, antes de começar a falar sobre isso, eu quero que você dê uma olhadinha aqui comigo aqui, ó. Quando você estuda a estrutura da matéria, a gente aprende uma coisa meio que básica, assim, meio que elementar, que é o seguinte: você sabe que a matéria, um corpo qualquer, ele é constituído por átomos, não é isso? E que esses átomos aqui assim, eles são constituídos por outras partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, não é? E que nessa aula de hoje eu vou mostrar para você que os prótons e os nêutrons são constituídos por umas partículas subatômicas que nós vamos chamar de quarks. Então vamos lá. De que compõe a matéria? Dali para cá, agora daqui para cá. Os quarks são constituintes dos prótons e dos nêutrons. O elétron não. O elétron já é uma partícula subatômica, né? Então, os quarks compõem os prótons e os nêutrons. Os prótons, os nêutrons, mais os elétrons constituem os átomos. E os átomos constituem o corpo. Nesse momento, é muito importante que você consiga enxergar o conceito de carga elétrica no corpo, no átomo, nas partículas e nos quarks. Certo? Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. A segunda dica que eu tenho para te dar é o seguinte: todo átomo ele é constituído, quando você olha na tabela periódica. Por exemplo, nós vamos usar hoje o átomo de cloro, beleza? Quando você olha na tabela periódica, ele tem assim, um número atômico 17 e tem aqui uma massa atômica aqui que é próximo de 34, né? Esse valor aqui, ele indica para nós duas coisas fundamentais. Indica para a gente o número de prótons e ele indica para a gente também o número de elétrons, se esse átomo ele estiver em equilíbrio, no seu estado natural, certo? O número de prótons é o mesmo número de elétrons. Tanto é que quando você vai fazer a distribuição eletrônica do átomo, você olha para esse número aqui, correto? Então guarda isso. Isso aqui é quando o átomo está no seu estado natural. Estado natural. O número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo. Tudo bem? Dito isso, vamos lá então reprisar um pouco daquilo que nós falamos com vocês na semana passada. Vamos lá. Então tá aqui, ó, minha apresentação, né? Vamos lá. É isso que nós vamos trabalhar: eletrostática, dinâmica e magnetismo, né? Então vamos ver aqui, ó. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a noção de carga elétrica, alguns princípios da eletrostática, tentar caracterizar para vocês o que são condutores e isolantes, falar dos processos de eletrização por atrito, contato e indução. Se a gente não conseguir falar sobre eletroscópios, isso vai para a próxima semana, mas a gente vai tentar esse item 3 também aí, que é os eletroscópios de pêndulo e de folhas. Mas se não der, não tem problema, na próxima semana a gente vai firme. Então, o que vem a ser carga elétrica? Nós falamos para vocês que a carga elétrica é o poder que as partículas têm de atrair ou repelir eletricamente
E essa carga elétrica é que dá origem à força elétrica e à força magnética. É essa força elétrica e a força magnética que dão origem, que são responsáveis pelas ligações químicas e pela estrutura da matéria. Beleza? Então tá. Então volta aqui comigo aqui, ó. Nós vimos com vocês na aula passada que se você pegar um átomo qualquer, por exemplo, o átomo de cloro, ele contém no seu núcleo 17 prótons, beleza? Então eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, certo? Ele possui aproximadamente 17 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São os nêutrons. E ele possui, na sua eletrosfera, girando ao redor do núcleo, 17 elétrons. Só que na primeira camada K, nós temos 2 elétrons. Faltam 15. Então, na outra camada, nós temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já temos 10 na camada L. E na camada M, que é a última camada, mais 1, porque aí nós ficamos com 2 e 8, 10. Opa, 1 não, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na camada M. Bom, isso eu acho que é tranquilo para você, né? Isso aqui é a representação de um átomo de cloro. Muito bem. Se nós pudéssemos separar essas partículas, a gente colocasse aqui, ó, os nêutrons aqui, e colocasse um nêutron perto do outro. E eu pegasse um próton e colocasse aqui, e aí um elétron, quer dizer, eu estou separando, faz de conta, né, gente? Isso aqui não é uma coisa possível, mas a gente vai fazer de contas que é possível. O que aconteceria se eu tirasse do átomo, da estrutura do átomo, e separasse esses elementos, essas partículas, para poder estudar umas pequenas propriedades dessa partícula? Nós diríamos que se eu colocar um próton, um nêutron perto de um nêutron, não vai acontecer nada, nem com próton, nem com elétron. Né? Agora, se eu colocar um próton perto de um próton, entre eles vai ocorrer uma força que nós vamos chamar aqui de força de repulsão, certo? Força. Se eles têm cargas sinais contrários, entre eles vai surgir uma força de atração. Eles vão se atrair. Isso você já sabia, né? Isso você já traz. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem, e cargas de sinais contrários se atraem. Bom, repare que dessas partículas aqui, nós já podemos criar uma categoria. O que é uma categoria? Uma separação, não é? Então, essas partículas aqui, ó, essa partícula aqui, o nêutron, ela é diferente dessa partícula aqui, que é o próton, e dessa partícula aqui, que é o elétron. Por que elas são diferentes? Porque essa partícula aqui, ela não interage com ninguém, ó. Ela não atrai nem repele ninguém. Então, não interage. Não há interação, né? Com nenhuma outra partícula. Agora, essas duas aqui, elas interagem. Elas interagem umas com as outras, seja repelindo ou atraindo, certo? Então, esse poder de interação que nós estamos falando aqui, o que caracteriza esse poder de interação, nós chamamos isso de carga elétrica. Isso é carga elétrica. Carga elétrica não é aquilo que dá choque, aquilo que faz a lâmpada funcionar e tal. Não, não é nada disso. Carga elétrica é tão somente então o poder que essas partículas têm de promover uma interação.
Só que essa interação é uma interação de natureza elétrica. E o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem assim, ó. Vocês têm que pensar assim. Quando você tem o planeta Terra, e um objeto localizado aqui, pode ser a Lua, pode ser um objeto qualquer, não existe uma interação entre esses dois? Sim, existe uma interação que faz com que esses sejam atraídos, né, um pelo outro. Essa interação é a força que nós chamamos de força gravitacional, certo? Se você tiver um ímã e colocar aqui, ó, um ímã e colocar um prego aqui assim, ó, um preguinho, não vai existir uma interação aqui? Vai, né? O ímã vai atrair o prego vai atrair o ímã. Então eu tenho uma força que eu chamo de força magnética. O que nós estamos vendo hoje é que se eu colocar uma carga, por exemplo, positiva com uma carga positiva, também vai acontecer uma interação aqui de repulsão, né? E essa força aqui nós vamos chamá-la de força elétrica. Então essas três forças aqui nós chamamos de forças à distância. Elas agem à distância. As demais forças, força de atrito, força normal, a força tração e tal, são todas forças que se estabelecem quando há um contato entre corpos. Aqui não há necessidade de contato, né? As coisas acontecem à distância. Por exemplo, a Terra atrai esse objeto à distância, o ímã atrai o preguinho à distância, uma carga repele a outra à distância. Com a diferença é que aqui, né, se você tiver assim, ó, um positivo com negativo, também há uma força de interação, só que é no sentido da atração. Assim, aqui também, mas a gente vai estudar isso mais adiante. Aqui não, aqui só existe força atrativa. Então, o que caracteriza essa força gravitacional? É a massa. A massa. A massa é a origem, né? É o que você precisa ter, é o que o corpo precisa ter para ele experimentar a interação gravitacional ou a força gravitacional. Aqui eu preciso de ter um magneto, né? Se eu tiver um magneto, eu experimento a força magnética, a interação magnética. E aqui, a interação elétrica, eu preciso ter carga elétrica. Então, a carga elétrica é como se ela fosse a massa, como se ela fosse o magneto. Ou seja, esses três elementos, massa, magneto e carga elétrica, são os responsáveis pelas três diferentes interações à distância. Ou seja, as forças que ocorrem à distância. Certo? Então, esse é o conceito de carga elétrica. Cada uma dessas aqui você vai estudar, né, com o professor de mecânica, a força gravitacional. Comigo, você vai estudar a força elétrica e a força magnética. Ok? Muito bem. Só que aquele rapaz chamado Charles Augustin Coulomb, ele foi capaz de medir esse poder, né? Assim como você também não mede a massa de um corpo, você mede através de uma balança lá, você mede a massa. Você também é capaz de medir a carga de um corpo. E Charles Augustin Coulomb, ele mediu e chamou isso aqui de carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, em homenagem a ele. Quando você lê isso aqui com o Ezinho puro, você não está lendo elétron aqui, não. Esse Ezinho aqui, ele quer dizer elementar. Bem, o que vem a ser um elementar? Elementar é a menor medida de qualquer coisa. Quando você diz o exemplo que eu usei na aula passada, quando você diz assim, ó, você tem uma pessoa, não é isso? Uma pessoa aqui. Uma pessoa. Qual é a menor medida? Não, nem parece a pessoa, mas faz parece um grilo, né? Então, qual é o menor número de gente que você tem? Então, esse é o elementar de gente. Isso quer dizer que não existe na natureza nenhum número de pessoa menor do que 1.
em valores absolutos. Em valores relativos pode ser. Existem 10 pessoas por quilômetro quadrado, 10 pessoas por metro quadrado, né? Aí tudo bem, se eu comparo com uma outra grandeza. Pensando em valores absolutos, o menor valor de gente é 1. Então, tanto esse valor quanto esse valor, nós chamamos isso de quantum, que dá origem à palavra física quântica, ou quantidade, ou quanta. Né? O quanta é o plural de quanto. Então, se eu tiver duas pessoas, aí eu já não tenho um quanta, eu não tenho um quantum, né? Eu tenho quanta. Eu tenho 2 vezes 1. Então, todo número de pessoas que você queira medir é sempre um múltiplo de 1. Então, quantas pessoas tem nessa sala que você está, por exemplo, que você está estudando? Quantas pessoas existem nessa sala? Professor, nós temos 34 pessoas dentro dessa sala. Então, nós temos 34 vezes 1, que é o menor número de pessoas. É sempre um número múltiplo disso aqui. Ó. É um número vezes o valor elementar. Isso é a quantidade de pessoas que nós temos na sala. Ó. A quantidade de pessoas é 34 vezes 1. Assim também ocorre com a carga elétrica. Quando eu digo da carga elétrica, eu digo o seguinte: qualquer valor de carga elétrica que eu tiver que medir será sempre o múltiplo inteiro desse valor aqui. Esse é o menor valor possível de carga elétrica. Então, se eu disser para você assim, eu apurei uma carga elétrica aqui, que dá 3 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse número é um múltiplo inteiro disso? Não, não é. Não é um número no múltiplo inteiro. Mas 3,2 vezes 10 é menos 19 coulombs é um múltiplo disso, é o dobro, né? Isso aqui é o dobro disso. Então, esse valor aqui, ele é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Esse aqui, falso. Isso aqui não existe. Olha, repare na potência, hein? 10 a menos 19. Então, esse valor de carga elétrica não existe. Esse existe. Porque tem que ser um múltiplo inteiro daquele valor ali, que é o menor valor possível. Então, quando eu quero medir o valor da carga de um corpo, é um número inteiro vezes o valor da carga elementar. Certo? Essa é a fórmula básica. Lembre-se, isso aqui é um número inteiro. Isso é um número apenas. Isso aqui não é uma grandeza, isso aqui é um número. Isso aqui é esse valor aqui. E isso aqui é o valor total da carga elétrica que você tem. Da carga total. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que nós vivêssemos num país em que o menor valor possível de dinheiro fosse, sei lá, 2 estalecas. Vou falar de estaleca aqui para a gente poder criar uma regra mais. Então, se o número 2 é o menor valor de uma estaleca, todos os valores de estaleca serão múltiplos de 2. Você não pode ter 3 estalecas. Ou você tem 2, ou 4, ou 6, ou 8 e assim por diante. Certo? Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter. A ideia fundamental é essa. Primeiro, carga elétrica, ela é a característica da matéria que possibilita a interação elétrica, ou seja, a força elétrica, a força de atração ou de repulsão. Só experimenta a atração elétrica ou a repulsão elétrica quem possui carga elétrica. Isso é carga elétrica. A carga elétrica está para a força elétrica, assim como a massa está para a força gravitacional. Entendeu? Tá bom. Então vamos lá então. Agora eu quero que você volte para cá. Vamos ver aqui, ó. Esse valor de carga elétrica é o Coulomb, como eu havia dito para vocês, ele tem os seus submúltiplos, né? O milicoulomb, que a gente representa com Mzinho C, que é 10 elevado a menos 3. Mili significa dividido por 1000. Quem multiplica por 10 a menos 3, ó, está dividindo por 1000. Né? O microcoulomb, que é dividido por 1 milhão, quer dizer, multiplicado por 10 a menos 6.
o nanocúlube, que é 10 a menos 9, o picocúlube, que é 10 elevado a menos 12. Esses são submúltiplos do cúlube. Então, a menor carga elétrica, a carga elementar, é a carga do elétron, certo? Essa experiência, apesar de eu ter falado para você do Charles Augustin Coulomb, ele previu essa experiência, quem determinou através de uma experiência foi esse cara chamado Millikan. E eu vou mostrar isso para vocês em alguns exercícios que nós vamos fazer mais adiante. O valor é esse aí. Né? Então lembre-se, isso aqui não representa elétron, isso significa elementar, certo? E a carga de um corpo, ou de um átomo, ou de uma partícula é determinada por essa expressão Q igual a N vezes E. Muito bem, agora a gente vai ver o seguinte, de que maneiras, quais são as maneiras que você precisa saber que você tem que determinar o valor da carga elétrica. Então já vou antecipar para você. Ó. Você tem que saber determinar a carga elétrica de um átomo, de uma partícula, de um próton, por exemplo, de um nêutron, de um átomo e de um corpo. A fórmula é a mesma. A fórmula que nós vamos utilizar para poder calcular é sempre a mesma, certo? A fórmula é. Deixa eu trocar esse pincel aqui. A fórmula é única, Q é igual a N vezes E. Agora, eu vou aplicar isso aqui em situações diferentes. Eu vou aplicar essa fórmula aqui quando eu estiver falando sobre um corpo, se um corpo ganha ou perde elétrons, num átomo e numa partícula. Então, veja, uma outra coisa que é importante a gente deixar claro para você é que quando você pega e analisa o átomo de cloro, e lá na tabela periódica está dizendo isso aqui, por exemplo, ó, você sabe que isso aqui é um átomo de cloro porque você olhou para esse número aqui, para esse número. Se você aumentar esse número ou diminuir esse número, você deixa de ser um átomo de cloro. Então, como isso aqui é o número de prótons e o prótons está no núcleo do átomo, nós não podemos operar no núcleo do átomo, nós vamos operar sempre na eletrosfera. Né? Então, eu não posso alterar o número de prótons de um átomo, mas eu posso alterar o número de elétrons. Então, um átomo ele se torna eletrizado, ou seja, eu vou usar essa expressão aqui quando eu tiver que calcular o átomo do átomo a sua carga elétrica. Entretanto, eu posso fazer a seguinte análise. Vamos analisar o cloro. O cloro tem esse número atômico aqui, né? Essa é 17. Então veja, ele tem então, o cloro, ele tem 17 nêutrons. 17 nêutrons. O nêutron tem carga igual a zero. Então a carga do meu amigo nêutron, do total de nêutrons, vai dar zero. O cloro ele tem 17 prótons no núcleo. Então eu vou ter 17 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ele tem 17 elétrons na eletrosfera. Então é 17 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Entretanto, nós sabemos que como o próton ele tem uma propriedade oposta à do elétron, aquilo que o próton atrai, o elétron repele. Aquilo que o elétron atrai, o cloro repele. Então, eles não são só diferentes, eles são completamente diferentes, são antagônicos. Então, como é que eu vou caracterizar isso? Quando eu estiver falando de próton, essa carga vai ser positiva. Quando eu estiver falando de elétron, esse valor aqui. Opa, eu errei aqui. Desculpa, gente. Então, vou botar aqui, ó. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Então, aqui vai ser negativo quando eu estiver falando de elétrons. Esse positivo e o negativo. Opa, mostrei, mas não mostrei para vocês, né? Eu tinha errado aqui, eu não tinha colocado 1,6. Então, o próton é positivo e o elétron negativo, porque eles são antagônicos.
Se você fizer essa conta aqui, eu vou apagar essa tela para a gente poder entender melhor, ok? Então vamos ver aqui, ó, para eu aproveitar melhor o quadro. Então, o número de nêutrons não vai interferir na conta, porque a carga do nêutron é zero, então o total de carga é zero. Agora, 17 prótons é 17 vezes mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E isso vai me dar, vamos fazer uma continha aqui, ó, isso você pode fazer tranquilamente na calculadora, não tenha vergonha de fazer isso não, tá? Isso é perfeitamente natural, ó. 1,6 vezes 17. Então vai dar 27,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a carga total dos prótons que tem no átomo de cloro. Como ele também tem 17 elétrons, vai ser 17 menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então vai dar menos, aqui deu mais, menos 27,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se eu somar a carga de todo mundo aqui, se eu somar a carga total dos elétrons, a carga dos prótons e a carga dos nêutrons, a carga total aqui vai dar zero. Então, todo átomo no seu estado natural, todo átomo no seu estado natural, ele tem uma quantidade de carga igual a zero. Então, eu apliquei essa fórmula para calcular aqui. O que difere um átomo de outro? Esse aqui, né? Mas a fórmula, o mecanismo é o mesmo. Entretanto, nós podemos retirar elétrons ou doar elétrons para um átomo. Bom, eu não posso retirar prótons. Lembre-se, gente, aqui eu estou falando de um átomo. Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de um átomo. Um átomo. Então, veja, como eu não posso alterar o número de prótons, essa conta aqui vai permanecer a mesma. Como a carga dos nêutrons é sempre zero, essa conta é a mesma. Então, a única coisa que eu posso alterar é essa conta aqui de baixo. Se eu aumentar o número de prótons, aqui em vez de 17, vai ser 18. Ora, como é que eu aumento o número disso aqui? É se o cloro receber um elétron. Se ele receber um elétron de fora, essa conta agora passa a ser essa aqui, ó. 18 vezes 1,6, que vai dar 28,8. Então aqui, ó, vai passar a ser menos 28,8. Então essa conta não vai ser mais zero. Essa conta aqui vai dar, se você somar todo mundo aqui, essa diferença daqui para cá, 27,2 menos 28,8 vai dar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí nós já não temos mais um átomo no seu estado natural. Para quê? Para ser natural tem que ser igual a zero. Então aqui nós temos o que nós chamamos de íon. O que é um íon, então? Um íon é um átomo que ganhou elétrons e ficou com uma carga negativa. E se ele perder elétrons? Se ele perder elétrons, esse número aqui vai diminuir. Por exemplo, se ele perder um elétron, ele vai para 16. Gente, eu estou falando do cloro aqui que perdeu o elétron, mas é uma hipótese, né? Vocês vão estudar essas propriedades nas aulas de química. Então, aí aqui a conta vai ficar como, ó? A conta vai ficar assim, ó. 16 vezes 1,6. Vai dar 25,6 negativos. Aqui vai dar 25,6 negativos. Quando você somar isso com isso com isso, aqui vai dar mais 1,6, porque o positivo é maior do que o negativo. E isso continua sendo o íon. Mas qual é a diferença? É que quando ele ganha elétrons, ele se chama ânion, e quando ele perde, ele se chama cátion. Mas, professor, sempre vai dar 1,6? Não. Se ele perder mais um, vamos supor aqui que ele perdeu 2, então ele passou a ter 15, aí essa conta aqui não vai ser 25. Essa conta aqui vai ser quanto? Ó, vai ser 25,6. Opa, perdão, vamos fazer direitinho. Ó. Você vai ter 15 vezes 1,6, que vai dar 24. 24.
menos 24. Esse 24 menos negativo, e aqui vai dar 27,2. 27,2 menos 24 dá 3,2 positivo. 3,2. Não deu 1,6, mas deu um múltiplo de 1,6. Então, o número que vai dar aqui, a carga de qualquer íon, ela é sempre um número múltiplo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Não é isso? Que é essa mesma fórmula aqui em cima. Esse número aqui sempre vai ser um número inteiro. Não pode ser um número partido. Sempre será um número inteiro. Certo? Eu espero que você tenha compreendido isso. Né? Como é que eu calculo a carga de um átomo? Porque agora eu vou mostrar para você uma coisa. Um próton, nós temos lá então, ó, nós temos um elétron, nós temos o próton e temos o nêutron. Esses elementos aqui, eles também têm uma diferença. É que esses dois aqui, eles não são indivisíveis. Eles são formados por uma partícula que nós chamamos de quarks. Eles são formados por quarks. Bom, o que vem a ser quarks? Então vamos ver aqui na nossa cena. Vamos lá, vamos continuando com a nossa conversa aqui então. Ó. Os quarks são aquilo que nós chamamos de partículas subatômicas. Esse aqui é uma espécie de tabela periódica das partículas subatômicas, certo? Nós temos aqui o que nós chamamos de interações de partículas mensageiras, que são as partículas mediadoras da constituição da matéria, que são o bóson, né? Um gluon, o bóson de Higgs, um fóton, o bóson Z, o bóson ômega. Essas são partículas de interação. Eu vou explicar para você o que são. Essas partículas aqui, ó, elas são as partículas que constituem a matéria. Então nós temos 6 tipos de quarks. O quark up, down, tá vendo que é o oposto, né? Ó, up e down. Charm e strange. Top e bottom. 6 quarks. E nós temos aqui outras partículas que nós chamamos de leptons. O elétron, por exemplo, é um tipo de lepton. Os muons, tal, o neutrino do elétron, neutrino do mu, neutrino do tal, são outras partículas que têm a mesma natureza do elétron. Nós chamamos de leptons. Mas nos interessa agora esses aqui. Ó. Dessas partículas aqui, na natureza, o quark up e o quark down, eles é que formam o que nós chamamos de matéria bariônica, né? Que formam os prótons e os nêutrons. Olha essa característica aqui, ó. A massa, a carga e o spin. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. A carga 2/3 e aqui é menos 1/3. Então vou anotar isso para você, ó. O quark up, ele tem uma carga, como você está vendo ali, ó, de 2/3 da carga elementar. O quark down, ele tem uma carga de menos 1/3 da carga elementar. Lembre-se que essa carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai dizer para mim assim, professor, espera aí que mais uma vez aqui eu não mostrei para você o que eu fiz. Desculpa. Então aqui, ó. O quark up tem uma carga de 2/3 da carga elementar, o quark down menos 1/3 da carga elementar. A carga elementar vale isso. E você vai dizer, professor, mas você não disse para mim que o menor valor é esse? Então como é que você tem 2/3 disso? Ou menos 1/3 disso? É porque os quarks, de uma forma geral, eles não se manifestam sozinhos na natureza. Eles só se manifestam quando eles interagem uns com os outros. Certo? Quarks não existem sozinhos, eles só existem quando eles estão combinados uns com os outros. Então, quando eles se combinam, há
menor manifestação de carga que a natureza apresenta para nós é essa aqui. Bom, mas como é que eles podem se combinar? Bom, eu posso fazer duas combinações aqui. Eu posso pegar um up mais um up e mais um down, ou eu posso pegar um down mais um up. Né? Essa é a forma mínima de combinação dos quarks. Se eu tenho aqui, ó, 2/3, vamos pegar a carga, então, desta combinação aqui, ó, eu tenho 2/3 de E. Aqui eu tenho mais 2/3 de E. E aqui eu tenho menos 1/3 de E. Quando você soma aqui, ó, 2/3 mais 2/3, 4/3 menos 1/3, 3/3, que é igual a 1 inteiro. Então, essa aqui é a combinação do próton. Então, o próton ele é constituído por 3 quarks, dos quais 2 up e 1 down, certo? Por isso que o próton tem uma carga E. Como é que é a constituição, então, desse elemento aqui, ó? Dessa outra combinação aqui de baixo? Nessa combinação aqui de baixo, nós vamos ter aqui, ó, menos 1/3 de E, aqui, menos 1/3 de E, e aqui eu tenho mais 2/3 de E. Se eu fizer essa conta, menos 1/3 dá menos 2/3, com mais 2/3, zero. Então, essa combinação aqui é a combinação do nêutron. Então, o nêutron, ele é uma partícula constituída por 2 quarks down e 1 quark up, certo? Então, lembre-se, é por isso que o nêutron tem carga zero e o próton tem carga mais E, certo? Então, voltemos aqui para a cena, para que a gente possa, então, encerrar esse momento. Então, essa é... E, professor, e essas outras aqui? O charm, strange, top, button. Você não precisa se preocupar, porque esses aqui não têm uma constituição interessante para que a gente possa estudar a matéria no nível que você precisa. Então, você precisa saber disso aqui. Agora, e o elétron, professor? O elétron não é constituído por quarks. O elétron ele é um lepton. Ele possui, olha aqui, ó, olha a carga dele aqui, tá vendo aqui, ó, menos 1e, certo? O neutrino do elétron tem carga zero, por isso que ele se chama neutrino do elétron. Neutrino do muon, carga zero, tá vendo? Neutrino do tal, carga zero. Agora, o muon tem uma carga menos 1, o tal tem uma carga menos 1. Mas esses aqui você não precisa se preocupar com eles. Você tem que se preocupar com o elétron, que tem uma carga menos 1e, o up e o down, que combinados, conforme eu mostrei para vocês, vão formar o próton e o nêutron. Então tá aqui, ó, o átomo tal qual você conhece, né, os elétrons na eletrosfera, o núcleo formado por prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons são formados por quarks. O que une esses quarks aqui é essa partícula aqui, por isso que ela se chama partícula de interação. Né? O gluon, que em inglês é cola, é a partícula que une os quarks. Então, a união de quarks, conforme eu mostrei para você aqui, tá vendo aqui, ó? Nêutron, down, down, up. Próton, up, up, down. O que une esses quarks aqui é essa partícula aqui no meio chamada de gluon. Então, essa é a constituição da matéria. Então, vamos ver aqui, ó. O próton e o nêutron, ó, up, up, down, 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 up. A carga do próton é 2/3 de E mais 2/3 de E menos 1/3 de E, que dá E. O nêutron, 2/3 de E menos 1/3 de E menos 1/3 de E, que dá zero. Certo? Bom, aí, essa conta aqui, ó, que nós já fizemos para você. Quando você olha lá na tabela periódica, tá vendo aqui, ó, o cloro, o número atômico é 17, ele tem 17 elétrons espalhados na eletrosfera. Quando você faz a distribuição nas camadas eletrônicas, você tem os níveis e os subníveis, né? Na camada K, 1s, ó, 2, 4, 1, 6, 10, 12, 17, certo? Então, essa camada M é a camada de valência e essa aqui é o subnível
de valência, mais energético. Então, depois a gente vai falar sobre isso aqui, ó, como é que isso aqui funciona. Então, veja bem, é aqui que está a camada de valência, porque é aqui que nós vamos dizer, se eu tenho 7 elétrons, para eu poder completar essa camada, eu vou receber um elétron. E se eu recebo um elétron, eu passo a ter 18 cargas negativas. Então, o íon cloro tem carga negativa porque ele recebe 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 negativos. Né? Aqui está. Ó. O que é um íon? O íon é quando você tem um número de prótons no núcleo menor do que o número de elétrons ou maior. Aqui eu vou chamar isso aqui de ânion e esse aqui de cátion, certo? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte. Essa pergunta ela é extremamente importante. Olha, a pergunta é: como eu calculo um mol a carga, perdão, a carga de um mol. Bom, a questão é o seguinte, você primeiro tem que saber o que é um mol. E você já sabe, mas eu vou mostrar para você aqui. Um mol, ele é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas o que isso representa? Isso representa uma quantidade. Isso não é uma propriedade, isso aqui é uma quantidade. Então, eu digo para você, tipo, uma dúzia é 12, é uma quantidade. Uma dezena é uma quantidade. Um milhar é uma quantidade. Um mol é uma quantidade. Então, isso aqui vai ser um N, uma quantidade. Se eu tiver um mol de elétrons, a carga de um mol de elétrons vai ser N vezes E. A carga de 1 mol de elétrons vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a carga... Opa, peraí que meu celular caiu aqui, desculpa, gente. Essas falhas aí que vocês estão vendo na gravação, elas vão acontecer sempre. Porque, né, isso aqui é uma forma amadora de fazer, né? 6,02 vezes 1,6 vai dar 9,63. Então a carga aqui vai ser igual a 9,63 vezes 10 elevado a 23, como aqui vai dar 4 coulombs, né? 9,6 vezes 10 a 4 coulombs é a carga de 1 mol de elétrons. E se eu tivesse 1 mol de íons? Aí você vai ter que fazer a carga do íon. Você calcula a carga do íon daquele jeitinho. Se o íon ganhou elétrons, você vai ver quantos elétrons ele ganhou ou quantos ele perdeu. E aí, você vai calcular a carga do íon. E aqui você vai substituir aqui, para você calcular, né? Isso aqui é a carga. Aqui eu perguntei pelo mol de elétrons. Mas se for um mol de íon, você vai calcular a carga do íon e vai jogar aqui. E isso vai se repetir quando nós estivermos falando com você a respeito de corpo elétrico. Como é que você vai entender o corpo? Né? Essa aula vai passar um pouquinho, não tem problema. Ó. Um corpo, ele vai ser um corpo neutro se ele tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando você olhar para essa figura aqui, não é que ó, eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. Total de positivos e negativos é a mesma, né? 5 positivos vezes 1,6 vai dar 8 vezes 10 a menos 19 positivo, 8 vezes 10 a 6 vezes 10 a menos 19 negativo, total zero. Agora, se o número de elétrons for maior, ele é um corpo negativo. Se o número de prótons for maior, ele é um corpo positivo. Eu posso representar assim, ó, um corpo negativo, um corpo positivo e um corpo neutro. Mas preste atenção, dizer que esse corpo assim tem esse monte de negativo não quer dizer que não haja positivos. Presta atenção no que eu vou te dizer, que eu vou finalizar a aula aqui. Quando eu olhar para isso aqui, eu vou entender que esse aqui é a quantidade de elétrons a mais que eu tenho no corpo. Aqui é a quantidade de prótons que eu tenho a mais no corpo. Porque eu não posso, não existe um corpo sem prótons. Aqui é porque é o excedente de elétrons, o excedente de prótons. Aqui a quantidade é a mesma, isso é um corpo neutro. Gente, então foi preciso que eu
remontasse essa aula e desse essa amplitude para você em função das dúvidas que apareceram durante a semana para mim. Na próxima semana, nós já vamos falar dos processos de letrização. Processo de letrização por atrito, por contato, etc. Ok? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu espero que você tenha compreendido o que seja a carga elétrica, a interação elétrica, como se calcula a carga elétrica de um íon num átomo, né? Quando ele é neutra, quando ele é um cátion, quando ele é um ânion, que você compreenda que são apenas elétrons que eu posso retirar, não posso tirar prótons, e que você compreenda a aplicação daquela expressão que é igual a n vezes E. Na próxima semana a gente volta, tá bom? Até lá, um abraço para você.